O Evangelho de João nos informa que após Jesus afirmar: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida", desencadeou uma controvérsia com um grupo religioso dos fariseus. Embora Jesus afirmasse a sua missão, contudo, os corações desses homens estavam cerrados, rejeitando completamente o Messias que tanto esperavam. Mais adiante, Jesus afirmou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". No entanto, os fariseus responderam que não necessitavam de liberdade, pois eram descendentes de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Na verdade, ao longo da sua história, no Antigo Testamento, hebreus, israelitas e judeus já foram feitos escravos por nações estrangeiras. Foram por 400 anos escravos dos egípcios e por 70 anos escravos dos babilônicos, sem contar as invasões dos assírios e persas, que constantemente os faziam escravos. Embora atualmente seja inaceitável tornar alguém escravo, contudo, nos tempos bíblicos, a escravidão era uma prática normal. Na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos escravos, pois pessoas eram feitas escravas por diversos motivos. Desta maneira, é necessário conhecermos um pouco sobre a escravidão nos tempos bíblicos, este lado sombrio e violento da humanidade que adentrou no contexto bíblico, até mesmo para auxiliar-nos na interpretação de determinados textos da Bíblia Sagrada. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Neste canal você encontra centenas de vídeos que abordam o pensamento cristão protestante ou evangélico, com vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. Todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, tem vídeo novo por aqui. E para você ajudar no crescimento do canal, deixe o seu gostei, se inscreva aqui no canal e clique no sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. E se você quer ter em mãos o texto dos vídeos, basta fazer uma assinatura do canal, tornando-se um membro do canal. Para isso, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. É bem mais barato do que um cafezinho com um pão de queijo. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre a escravidão na Bíblia Sagrada, um tema que é muito frequente no mundo em que se deu as narrativas dos fatos mencionados na Bíblia. Antes de observarmos a escravidão nos tempos bíblicos, é importante vermos de forma muito breve o que vem a ser a escravidão. Atualmente, o termo mais adequado é escravatura, mas também é usado escravidão, escravagismo ou até mesmo escravismo. Basicamente, a escravidão é um regime de trabalho onde o ser humano é forçado a exercer qualquer tipo de tarefa, sem qualquer remuneração. Não somente o trabalho forçado, mas também a perda da liberdade. Além disso, na escravidão, a pessoa escravizada se torna posse de quem a escraviza, podendo ser vendida, trocada, doada e etc. Ao longo da história humana se deram momentos de escravidão. Na maioria das vezes, os escravos eram o resultado das guerras, onde a nação, cidade, povo, tribo, família, etc., se tornava escravo quando a sua nação era invadida por outra nação. Assim, desde a antiguidade, durante os grandes impérios como egípcios, assírios, persas, gregos e romanos, a escravidão fazia parte de suas culturas. Nos tempos do Império Romano, afirma-se que havia mais escravos em Roma do que cidadãos romanos, devido às guerras de conquistas realizadas pelo Império. Além das guerras, as dívidas contraídas por alguém e até mesmo por sua família era um motivo para que alguém se tornasse escravo do seu credor, até que a dívida fosse paga. Mais tarde, por volta do século XV, surge a mais horrenda e violenta de todas as formas de escravidão, a escravidão negra. Seres humanos eram feitos escravos unicamente em virtude da cor de sua pele.
Iniciada por Portugal e acompanhada por outros diversos países, a escravidão moderna ou escravidão negra saqueou de forma violenta africanos e os escravizou por todo o mundo daquele tempo. É impressionante que segmentos cristãos como católicos e protestantes defendiam esse tipo de escravidão. Contudo, homens como John Wesley e outros se opunham contra toda forma de escravidão, por isso chamados de abolicionistas. Na Bíblia Sagrada, quando encontramos a expressão servo, está se falando de escravo. Assim, quando Abraão mandou o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaque, ele, na verdade, enviou um dos seus escravos, que tinha sua confiança. Da mesma forma, no Novo Testamento, quando o centurião romano pede a Jesus em favor do seu servo, esse militar romano pedia em favor do seu escravo. Assim, como já apontado, atualmente é intolerável toda e qualquer forma de escravidão. Contudo, nos tempos antigos, incluindo os tempos do Antigo e do Novo Testamento, era normal a existência de escravos. José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos como escravo para os ismaelitas. Mais tarde, certamente, foi parar no mercado de escravos, onde foi comprado por Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Os israelitas ficaram escravos durante 400 anos no Egito. Após a divisão da nação em dois reinos, o reino do norte, Israel, foi levado como escravo para a Síria, e o reino do sul, Judá, tornou-se escravo dos babilônicos e mais tarde dos persas. Assim, o povo de Israel, em muitas situações, foi feito escravo. Um exemplo claro desta situação é a menina israelita que foi levada para ser escrava da mulher de Naamã, quando as tropas da Síria invadiram Israel. Esta menina foi capturada em Samaria, levada à força e feita escrava na Síria. Não diferente das outras nações, o povo de Israel também tinha seus escravos. Algumas famílias mais ricas tinham empregados e escravos. Estes escravos eram pessoas que vinham como resultado das guerras, onde seus países e cidades foram invadidos e depois colocados no mercado de escravos para serem vendidos. Ainda dentro da cultura do povo de Israel, um outro caso de alguém tornar-se escravo era em virtude de alguma dívida contraída. Quem devia tornava-se escravo do seu credor até que pagasse toda a dívida. Esta forma de escravidão não poderia passar de 7 anos. Casos como o roubo também tornavam o ladrão escravo de quem ele roubou. Era uma escravidão por restituição. Outra maneira de alguém tornar-se escravo era ter pais escravos. A pessoa já nascia escrava. Por ser considerado uma propriedade, os escravos eram protegidos por leis, não por serem pessoas, mas por serem posses de alguém. Ainda na cultura israelita, os escravos não podiam ser maltratados, tinham direitos ao descanso sabático e de irem nas festas religiosas. Diferente das demais culturas, geralmente os israelitas libertavam seus escravos, que também eram israelitas, no ano do jubileu. Somente as mulheres permaneciam escravas a vida inteira. A filha de um senhor poderia casar-se com um escravo. No entanto, se o genro, o escravo, saísse de casa, ele não poderia levar a esposa e os filhos. Afirmam alguns intérpretes bíblicos que nos tempos dos patriarcas, o valor mais baixo a ser pago por um escravo era 20 moedas de prata, como no caso de José. Já no Novo Testamento era de 30 moedas de prata, o valor acertado entre Judas e a classe religiosa dos judeus para atrair Jesus. Embora o Novo Testamento use de maneira muito frequente a expressão servos para sermos servos uns dos outros, ou nas saudações de Paulo no início de suas cartas, Paulo, servo de Jesus, no entanto, era também normal a escravidão. Isto é, pessoas como Filemon, o amigo de Paulo, tinha escravos, entre eles um chamado Onésimo, que foi o motivo da epístola de Paulo a Filemon. Em outro texto, aos crentes de Corinto, Paulo escreve: "Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso,
mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Fazia parte do contexto cultural do Antigo e do Novo Testamento a escravidão. Eram tempos e sociedades diferentes das que vivemos hoje. Consequentemente, não encontraremos nenhuma represália à escravidão nos tempos da Bíblia Sagrada, pois o contexto em que está inserido o Antigo e o Novo Testamento eram tempos em que a escravidão era praticada. Com o passar do tempo, esta prática foi se dissolvendo e hoje tornou-se inadmissível. Contudo, para quem estuda a Bíblia Sagrada, necessita conhecer alguns aspectos da escravidão nos tempos da Bíblia Sagrada. É interessante também que Jesus, Deus feito homem, foi traído por um de seus discípulos e o valor acertado pela entrega de Jesus foi de 30 moedas de prata, o menor valor pago a um escravo. Jesus sentiu em si o que é ser negociado e vendido como uma mercadoria, perdendo toda a sua dignidade humana. Muito obrigado por ficar até aqui no vídeo, um abraço e até um próximo vídeo.